dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, galerinha. Tudo bem? Saudade de vocês, muita saudade de vocês. Sei lá, tá virada e tem que ficar fazendo assim. Galera, vocês estão me escutando bem? Tá legal? Eu tô sem microfone, mas e aí? Tá dando pra escutar direitinho? Vai falando aí pra mim, por favor. Tá legal? Obrigado, Luísa. Valeu, Ian. Ótimo. Porque eu tô sem microfone. Seguinte. Galera, bem, eu queria primeiro falar novamente, né, que eu tô morrendo de saudade de vocês. Que eu imagino que num ano tão importante para vocês, né, essa situação causa um pouco de desconforto, né? Mas eu queria rapidamente lembrá-los o seguinte, que o que nos diferencia dos outros animais é a nossa capacidade de adaptação, né? Então, assim, embora a situação não seja uma situação legal, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão descobrir que vocês têm um potencial gigantesco nesse momento. Alguns de vocês nunca foi forçado, nunca teve oportunidade, às vezes por achar que não era capaz, né, de estudar sozinho, e tal, de aprender, de ser quase um autodidata, né? Então esse momento está sendo bem interessante para todo mundo, né? Nós estamos aprendendo, nunca tinha feito uma live, agora essa semana a gente começou e tal, tô gravando algumas aulas também, nunca tinha gravado, mas eu tô achando legal, tá bom? Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma retomada rapidinho em alguns conteúdos aqui, tá? E vou começar um conteúdo novo, vocês receberam um materialzinho, uma lista, né? Tá? E para que quando a gente chegue a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo pedagógico e a gente consiga levar da melhor forma possível, né? Tá bom? E aí eu abro um espaço também para gente tirar algumas dúvidas, tá bom? Eu preparei um material para vocês. Infelizmente, através da live só dá para filmar a tela do computador, mas eu acho que fica legal. Vamos fazer um teste? Fala aí pra mim. Tá dando pra ver bem? Tá legal aí? Vocês estão conseguindo... Deixa eu melhorar aqui. Aí. Ó, tá dando pra ver? Beleza. Galera, então é o seguinte, olha só. Hoje eu quero começar, vamos revisar rapidinho, né, a parte de resistores. Lembra que eu falei para vocês, né, que os resistores, eles são elementos, né, que têm a função de esquentar, certo? Então, quase tudo na sua casa, né, que você usa energia elétrica para esquentar alguma coisa, né, para aquecer, ele usa o que nós chamamos de resistor, né? Olha aí tem 3 exemplos, ó. Esse, o 1, 2 e o 3 são exemplos de resistores que nós utilizamos em chuveiros, tá certo? Tá? Mas não é só chuveiro que usa resistor, né? Você pode pegar aquela sanduicheira elétrica, forno elétrico, sabe aqueles que tem aquele ferrinho lá, aquela churrasqueira elétrica que esquenta bastante, aquilo lá é um resistor. Então quando a corrente vai passar por ele, a corrente, lembra que a corrente está transportando energia, né? Ao passar por ele, essa corrente, parte dessa energia vai ser transformada em calor, tá certo? Tudo bem? Então, resistor é aquele que transforma energia elétrica em calor, tá? Galera, aí é o seguinte, deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Olha só, nós temos aqui, né, a lei de Ohm, a gente já viu em sala também. Quando um resistor está sobre uma diferença de potencial, U, né? Uma diferença de potencial U, o resistor tem uma resistência, né? Que indica o nível de dificuldade que ele vai apresentar para essa corrente, né? Então, se eu tenho uma diferença de potencial em um condutor, surge uma corrente elétrica, devido à organização dos elétrons livres, né? Que vão se movimentar ali.
Galera, e aí nós chegamos naquela equaçãozinha, né? R é igual a U sobre I, né? Aí você passa o I multiplicando, vai ficar U é igual a R vezes I, né? A nossa equaçãozinha mais importante aqui da eletrodinâmica, tá bom? Galera, esse gráfico pode parecer confuso, mas eu queria que vocês analisassem ele comigo, tá? Percebam o seguinte, tá vendo aqui que esse ponto é um ponto B. Aí o nosso objetivo é chegar lá no ponto A. Desculpa, voltar para o ponto B, tá? Então eu vou sair do ponto B, vou até um ponto A, depois eu volto para o ponto B, tá bom? Tá? Aqui não está marcado, né? Mas o ponto A seria alguma coisa aqui, ó, entre o resistor e o gerador. Galera, esse cara aqui, ó, esse gerador é como se fosse uma pilha, tá? Olha o que que acontece. Quando a corrente chega aqui, certo? Vamos lembrar, galera, que a corrente convencional que nós trabalhamos, a corrente I, é como se fosse cargas positivas, embora nós saibamos que são cargas negativas, né? Então é o seguinte, essa corrente, quando ela chega aqui no polo negativo, ela quer ficar, né? Porque se ela é feita de cargas positivas, né? Lembrando que isso é só convenção, né? Ela quer ficar, ela não quer ir para o positivo, porque o positivo é atraído pelo negativo. Mas aqui dentro, ela é forçada a ir para o polo positivo, tá? E vamos lembrar, galera, toda vez que um objeto é forçado, esse objeto ganha energia, né? Por exemplo, quando você vai levantar um objeto, você precisa forçar esse objeto a subir, porque a tendência natural dele é cair, não é isso? Então você vai lá e aplica uma força, né, e levanta esse objeto. Então nesse processo você perde energia e ele ganha. Então quando a corrente chega aqui, ela é forçada a ir para o polo positivo. Então nessa situação de ser forçada, olha o que acontece com a energia dela. Ó, ela sai daqui e vai lá para cima, certo? Então ela ganha muita energia nesse processo porque o processo é forçado. Bem, só que dentro da própria pilha já tem um pequeno desperdício. Aí ela já perde um pouquinho. Aí ela vai e sai de dentro da pilha. Então, ó, eu pego a corrente que chegou no polo negativo, forço ela a ir para o positivo. Quando eu solto ela no polo positivo, ela quer dar a volta. Ela quer voltar para o negativo. Então ela vai lá e dá a volta em todo o circuito até chegar aqui de novo. Tá? Então quando ela sai daqui, ela sai com uma quantidade de energia, certo? Bem, então ela vai tentar dar a volta. Aí ela vem, ó, observe que a energia dela agora permanece constante, porque esse fio é um fio condutor, a gente vai desprezar a resistência dele. Então a corrente não perde energia. Então a energia dela é a mesma, ó, vem com a mesma energia. Aí chegou aqui embaixo, observe que aqui embaixo tem um resistor. Galera, eu vou desativar os comentários, tá bom? Beleza. Observem aqui que ela chegou no resistor. E o que o resistor faz? Transforma energia elétrica em energia térmica. Então ela vai perder, ó, a energia elétrica dentro desse resistor, tá? Se esse resistor for homogêneo, essa perda também é gradativa aqui, igual tá aqui, ó, uma reta, tá bom? Ela é linear. Galera, então é o seguinte, ele chega aqui, perdeu a energia. Observe que ele voltou para o nível B, certo? O que ele tinha antes. Então agora ele vai dar a volta no circuito e vai voltar para cá com o mesmo nível de energia. E aí esse processo se repete, tá bom? Então o gráficozinho aqui, vamos de novo. A corrente chegou com nível de energia. É forçada dentro do gerador, ganha muita energia. Perde um pouquinho lá dentro mesmo. Quando ela sai com esse nível de energia. Aí ela vem, encontra um resistor. Dentro do resistor ela perde energia, que vira calor. E ela volta para o nível que ela estava, tá bom? Aí ela dá a volta e vem aqui para B de novo, tá? Tranquilo? Beleza. Olha esse desenho aí, ó. Certo? Isso aqui, essa é uma ilustração que representa bem para vocês as unidades, ó. Observa lá, o volt, certo? É a diferença de potencial. É o que força os elétrons livres a se movimentar numa direção, né? Certo? E esses elétrons livres representam a nossa corrente ampere, que está tentando passar. E quem está tentando dificultar é o ohm, certo? Então, ó, o volt força, certo? A corrente a passar, enquanto o ohm tenta dificultar essa passagem, tá? Um desenhozinho aí, mas eu achei legal para você entender bem isso aí, tá? Galera, potência elétrica. Eu já falei um pouco sobre isso para vocês, né? E vamos lembrar. Potência elétrica, olha, essa equação, inclusive, eu mostrei ela para vocês, demonstrei ela no quadro, né? Bem simplesinha, né? Mas que é importante que você saiba o seguinte, quando a gente fala de potência, nós estamos falando da relação entre energia e tempo, tá?
Porque, por exemplo, é o seguinte, meninos, eu já fiz essa pergunta para vocês, vamos ver se vocês se lembram. O que gasta mais energia na sua casa? O chuveiro ou a televisão? Certo? Aí depende, né? Por exemplo, na quarentena é bem capaz da televisão de alguns gastar mais energia. Por quê, galera? Porque eu perguntei a energia, né? Eu não perguntei eu não falei do tempo, né? Porque é o seguinte, o meu chuveiro tem uma potência muito maior do que a minha televisão. Mas a minha televisão está ficando ligada 24 horas, né? O tempo todo ela está ligada. Enquanto o meu chuveiro funciona ali 10 minutinhos, 20 minutinhos a cada banho, tá? Então, quando a gente faz essa relação, pode ser que a energia gasta pela TV seja maior do que a energia gasta pelo chuveiro, tá certo? Por isso, quando a gente fala de energia, é muito importante a gente entender que essa energia depende de duas coisas. Depende da potência do equipamento e depende do tempo, tá? Não adianta nada eu saber que a potência do meu chuveiro é 4.000 watts, eu não sei quanto tempo ele vai ficar ligado, tá bom? Não adianta nada eu saber que a potência da minha TV é 150 watts, se eu não sei quanto tempo ela fica ligada. Para descobrir a energia, então depende do tempo que esse equipamento vai ficar ligado, tá bom? Galera, e se a potência é dada em watts, ou watt, né, como alguns gostam de falar e tal, se a potência é dada em watt, certo? Watt significa o quê? Ó, é bem interessante você saber o que significa. Quando eu falo, por exemplo, que um chuveiro tem uma potência de 4.000 watts, significa que ele gasta 4.000 joules a cada segundo, tá? Galera, vamos lembrar que esse gasto, a energia não pode ser destruída, né? Quando eu falo que um objeto, que um equipamento gasta, eu estou falando que esse equipamento transforma, né? Então, ó, se a potência dele é 4.000 watts, quer dizer que é 4.000 joules a cada segundo. Então, quando você liga o chuveiro da sua casa, ele está gastando mais ou menos 4.000 joules a cada segundo ligado, tá? Enquanto que a sua televisão, ela gasta ali 150, 200 watts por segundo que ela fique ligada, tá certo? Tudo bem? Meninos, então a potência elétrica do sistema internacional é medida em watt, watt é joule por segundo, né? Só que numa situação prática do nosso cotidiano, galera, olha só, nós não vamos trabalhar essa potência em watt, nós vamos trabalhar em quilowatt. É bem simples. Por exemplo, o meu chuveiro de 4.000 watts, certo? Eu vou dividir por 1.000, né? E vou colocar esse K. Lembra que o K é um prefixo, né? Que pode ser usado em qualquer unidade, que significa 1.000, né? Então, se eu dividir os 4.000 por 1.000, vai ficar 4. Então, o meu chuveiro teria uma potência de 4 quilowatts, tá certo? Olha a conversão aqui, ó. 1 kW são 1.000 watts, ou 10 a terceira. Mas a gente costuma fazer o contrário aqui, tá bom? Tá certo? Bom, eu vou habilitar os comentários só para... Me fala aí, galera. Nessa parte, tem alguma dúvida? Ou ficou legal? Tá todo mundo tranquilo nessa parte? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Não? Ótimo. Então... Posso seguir? Beleza, ótimo então. As fórmulas são específicas. Luísa, é assim. Essa você precisa conhecer de forma bem simples. Você precisa conhecer essa equação, tá? O que essa equação está mostrando para você? Ela está mostrando a potência elétrica de um resistor. Ou seja, ela está mostrando quanto de energia, vamos lembrar, o resistor ele transforma energia elétrica em térmica. Se eu falar para você que um resistor tem uma potência dissipada de 500 watts, significa que quando ele está ligado, a cada segundo ele está transformando 500 joules de energia elétrica em energia térmica. Tudo bem? Tá certo? Então, olha só. Quando eu tenho uma potência aqui, U vezes I, U é a DDP e I é a corrente, certo? E aí nós temos a lei de Ohm, U é igual a RI. Se você substituir o U aqui por R vezes I, como vai ficar? R vezes I vezes I. Aí chega nessa, tá? Se eu isolar o I lá na lei de Ohm, U é igual a RI. Se eu isolar o I, passar o R dividindo, igual estava lá no slide anterior, olha só, igual estava aqui, tá vendo? Se eu passo o I multiplicando e o R dividindo, aí eu vou ter que I é U sobre R, né? Certo? Ou seja, se eu substituir aqui, nessa aqui, ou substituir o I aqui, ó,
vai ficar U vezes U sobre R, que dá essa. Então, não tem necessidade de você ficar tentando, ficar decorando essas equações não, tá certo? Não se preocupa em decorar isso não, tá? Essa aqui é importante e dessa aqui você tira todas as outras, tá bom? Aí você usa a lei de Ohm, tá certo? Tudo bem? O Pedro falando, não entendi bem a parte do gráfico. Pedro, olha aqui rapidinho, ó, vou voltar aqui no gráfico. O que eu falei é o seguinte, porque a corrente ela é forçada num determinado momento, né? Ó, a corrente está aqui. Aí ela chega aqui, ó, e ganha energia aqui dentro. Ela vai ganhar energia, ó, subiu, certo? Porque aqui dentro desse cara, esse cara é como se fosse uma pilha, uma bateria. Então ele é forçado, é aqui que ela ganha energia. É a bateria que alimenta o nosso circuito, certo? Então ele ganha energia aqui. Dentro da própria bateria, ela já perde um pouquinho, já tem um desgaste interno, tá? Que depois mais para frente a gente vai falar. E aí o que acontece? Quando essa corrente sai, ela tem esse nível de energia, ó, ela está aqui com esse nível de energia. Quando chega nesse resistor também que a corrente vai atravessá-lo, ela começa a perder energia dentro do resistor. Aí ela volta para o nível de energia que ela tinha antes, ó, o nível B, tá certo? Então ela ganha energia aqui e perde energia aqui, tá certo? Essa energia que ela perde aqui vira calor, tá bom? Vamos lá, vou desabilitar aqui de novo, tá certo? Espera só um pouquinho, tinha um comentário aí. Qual a diferença para potência total e potência dissipada? Olha só, isso vai fazer fazer mais sentido quando a gente vai falando sobre geradores, tá? É porque assim, deixa eu explicar de forma bem rápida, só para você não ficar nessa dúvida. Eu compro um liquidificador, eu vou comprar um liquidificador. Chego lá, o meu liquidificador custa R$80. Aí eu olho a potência dele, tá falando assim, ó, que o meu liquidificador tem uma potência de 600 watts. Então ele custa R$80 e a potência dele é de 600 watts. Quer dizer que esse liquidificador vai tirar da minha tomada, quando eu liguei ele na tomada, ele vai tirar 600 joules de energia a cada segundo para funcionar, beleza? E ele me custa R$80. Aí eu vou olhar, tem um outro liquidificador que custa R$60, só que esse outro tem uma potência de 700 watts. Aí eu falo, uai, se o que custa 80 tem potência de 600, o que custa 60 tem potência de 700. Então é melhor eu comprar o mais barato, porque ele é mais barato e ele é mais forte, né? Se eu for bater uma massa, bater uma vitamina lá, não tem perigo dele estragar. Bem, só que aí, quando a gente vai ler as especificações, a gente percebe o porquê que o de 600 é mais caro. Porque lá nas especificações técnicas dele está falando assim, ó, que ele tem uma potência nominal de 600 watts. Só que desses 600, 500 é potência útil. Ou seja, meninos, ele vai tirar 600 watts de energia, certo? 600 joules por segundo da tomada. Desses 600, 500 vão ser transformados em movimento. Ele vai girar, ele vai transformar efetivamente em movimento lá dentro, certo? 600, 500 vira movimento. Os outros 100 é perdido em forma de calor. Então perceba, eu tenho a potência total, que é os 600. Eu tenho a potência útil, que é o que o liquidificador ele é feito. Eu comprei ele, foi para ele girar, para ele bater. Então essa parte é a útil, né? Que ele usa para fazer efetivamente o que ele foi feito para fazer. E esse 100 eu vou perder. Então vamos lá, 600 é o total, 500 é a útil e 100 é dissipado. Então 100 eu perdi, eu não vou usar. Eu não vou usar meu liquidificador para fritar um ovo. Então esse calor, para mim, tanto faz, beleza? O outro, que tinha 700 watts, só que era mais barato, eu olhei as especificações dele e percebi que 700 era a potência nominal. A potência útil dele era 400 watts. Então, peraí, ele tira 700 da minha tomada, mas ele só consegue transformar em movimento 400. Quer dizer que eu vou perder 300. Observe, 700 é o total, 400 é o útil e 300 é a potência dissipada. Então, esse liquidificador ele vai estar esquentando demais, eu vou estar perdendo muita energia que não serve para nada. Então, por isso ele é mais barato, porque ele tem uma eficiência menor. Então, quando a gente fala de eficiência ou de rendimento,
É justamente a gente entender de toda a potência que aquele equipamento precisa, qual a potência total, a potência nominal dele, né? Que ele extrai da tomada, da minha energia elétrica, a quantidade que ele, a porcentagem que ele transforma em algo útil é que a gente vai chamar de rendimento, tá? De eficiência, tá certo? Tá bom? Vamos dar seguimento aqui então? Olha só esse cálculo aqui, ó. Tá, eu vou habilitar os comentários aqui rapidinho de novo. Opa, voltei. Vou habilitar os comentários aqui de novo. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Não, né? Olha só, galera, vamos lá. Energia elétrica. Bem, no SI ela é medida em joule, só que na prática, meninos, ela é medida em quilowatt-hora, tá? Ou seja, vamos entender, lá na sua conta de energia, se viesse o valor da energia que você está utilizando durante um mês em joule, viria um número do tamanho do mundo, né? Certo? Vocês concordam comigo que nem vocês gostam muito de usar notação científica, né? Que, na minha opinião, é um problema, porque é muito mais fácil trabalhar em notação científica. Então, aproveita nesse momento que vocês estão estudando bastante. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade de trabalhar a notação científica, trabalhe, tá? Se vocês quiserem, depois me pede no direct lá, que eu tenho um materialzinho que pode te ajudar, tá bom? Então, assim, não faz sentido eu mandar uma conta de energia para uma pessoa em notação científica. Ela não vai entender muito bem esse número, né? Certo? Infelizmente. Mas, então, seria um número gigante, né? Então, para resolver essa questão, meninos, para a gente não ficar trabalhando com um número muito grande, né? Na prática, a gente não usa o joule, a gente usa o quilowatt-hora, tá? Então, a hora que você pegar a sua conta de energia lá, pega uma conta de energia lá da sua casa para você dar uma olhada, você vai ver que o seu consumo é dado em quilowatt-hora. Ou seja, como que é feito? Ó, 1 quilowatt-hora, perceba, menino, 1 quilowatt-hora é 3.600.000 joules, certo? Então, 1 kWh corresponde a 3.600.000 joules, tá? 1 kWh. Então, como que a gente vai fazer essa conta? Olha só. Aqui, ó, essas etiquetas. Vocês já devem ter visto as etiquetas, né? Essas coisas aí, galera, ó, aqui o que eu tinha falado de eficiência energética, ó, 95%. Então, observa, eu ligo isso aqui é uma torneira elétrica, tá? Aqui no Brasil a gente não usa muito, porque aqui é um clima mais quente, isso aqui é muito usado em lugares muito frios, né? Porque a água fica muito fria, as pessoas não conseguem levar a vasilha, né? Aí lá as torneiras esquentam a água, né? Então olha só, meninos. Tensão nominal 220 volts. Aí a potência máxima, se essa torneira for colocada no máximo, é 5.400. É igual o chuveiro. Tem a posição lá inverno, verão e tal, né? Então a potência muda de acordo com a chavinha que você coloca lá. A potência máxima 5.400, a potência econômica 3.400 e eficiência 95%. Ou seja, meninos, quer dizer que desse valor, onde ela estiver ligada, se ela estiver consumindo 5.400, 95% está virando calor. No caso de resistor, galera, é fácil ter uma eficiência grande, porque o próprio desperdício é dado em calor, né? Então basta ele direcionar todo esse calor para a água, por exemplo, né? Igual no chuveiro, né? Por isso, galera, não sei se vocês já viram um chuveiro desmontado, eu poderia até ter encontrado um para mostrar para vocês, mas é o seguinte, o chuveiro desmontado, o resistor dele, igual aquele que eu mostrei lá na primeira figura, ele fica exposto à água. A água vem, puff, bate em cima dele, certo? Por isso que é perigoso você, às vezes, com o chuveiro ligado, encostar a mão no chuveiro lá em cima, né? Tem gente que costuma trocar aquela chavinha com o chuveiro ligado, é perigoso, tá? Porque você não vai levar choque por vários motivos, mas se você encostar lá é perigoso, tá bom? Certo? Tá, vamos seguir aqui então. Olha só, as especificações, você já deve ter visto isso, ó. Esse equipamento aqui pode ser ligado, ele é bivolt, então ele pode ser ligado de 127, né, que é o nosso famoso 110, né? Ou 220 volts, ele pode ser ligado nesse intervalo aqui. Aí vai acontecendo aqui, olha o que vai acontecendo as temperaturas de acordo com a potência que você vai colocando, ó. Uma bolinha desligada, uma bolinha fechada 2.440, 5.400, duas bolinhas 4.400, três bolinhas 5.500, 6.000, tá certo? Juntor fusível, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Isso aqui é o seguinte, quando você for ligar esse cara, você tem que colocar esses disjuntores aqui, ou então esses fusíveis. Observa, menino, só uma coisa.
Lembra que U é igual a R vezes I? Se eu ligar numa potência, numa tensão de 127 volts, olha, a corrente vai ser de 50 amperes, certo? Se eu ligar a 220, ela vai ser 30 amperes. Na verdade, não são esses valores são limites, né? Mas está vendo que aqui a corrente é maior do que aqui? Aí você fala, olha, professor, mas espera aí. Se a tensão é maior, por que, que a corrente é menor? Por que, que a corrente é maior? É porque aqui, meninos, nós precisamos garantir a potência, né? Então, o que, que acontece? Como a tensão aqui é menor, aqui a resistência é bem menor, fazendo com que a corrente fique bem maior, tá? Aí a gente pode voltar, por exemplo, ó, lá naquela equaçãozinha da potência, certo? Observa, se eu quero dois chuveiros com a mesma potência, certo? Aqui, ó, dois chuveiros com a mesma potência, se a DDP de um é menor do que a do outro, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar essa resistência também. Que aí, se eu baixar a resistência, eu aumento a potência, né? Então, esse chuveiro tem uma resistência menor, por isso a corrente por ele é bem maior, tá? Ó, vamos fazer um exemplo aqui, bem simplesinho. Vamos, por meio de um exemplo, ver como é feito o cálculo do consumo de energia elétrica. Galera, considera um banho de 10 minutos, tá? O chuveiro elétrico tem uma potência de 5.200 watts, tá bom? Primeira coisa que a gente faz é pegar, vamos lá, lembra que lá na sua conta a energia é dada em quilowatt-hora. Significa que a potência está em quilowatt e o tempo em horas, tá certo? Então a gente tem que fazer essa conversão, tá? Então vamos lá. A potência de 5.200 watts eu vou dividir por 1.000. Se eu divido por 1.000 vai ficar 5,2 kW, tá bom? Então a primeira coisa é preparar a potência, você divide por 1.000 e passa ela para quilowatt. Depois o nosso tempo para horas. Como o tempo está em minutos, ó, 10 minutos, para passar para horas a gente divide por 60. Simplifica, não precisa dividir, não deixa em fração que é mais fácil. Então vai ficar 1/6 de hora, tá? Aí, galera, como potência é energia sobre tempo, se eu passo o tempo multiplicando, eu tenho que energia é potência vezes tempo, certo? Lembra que a nossa potência tinha dado 5,2 kW e o tempo 1/6 de hora, né? Então, multiplicando vai dar aproximadamente 0,87 kWh, tá? Então, isso foi o que o meu chuveiro gastou, certo? Durante um banho de 10 minutos, tá certo? Bem, galera, se esse quilowatt-hora custasse 32 centavos, né, que não é o caso, né, galera? Hoje, olha na sua conta aí depois, me fala quanto que está sendo na sua região aí. Aqui na minha, o quilowatt-hora está custando 72 centavos, ó, mais do que o dobro que era nessa época que eu fiz isso aqui, ó, que eu peguei esse negócio. Então é o seguinte, ó, 0,87 foi o consumo, vezes o valor, então seria 27 centavos. Hoje isso aqui tranquilamente chegava a 70 centavos, fácil, tá bom? Certo? Agora você imagina, uma casa, isso sem contar impostos, tá, menino? Vamos supor que esse banho vai chegar a quase R$1, né? Numa casa com 4 pessoas, cada uma toma 2 banhos por dia, então é R$8 por dia, né? Certo? Aí R$8 por dia durante 30 dias, R$240 só de chuveiro. É um custo absurdo, né? Alguns aparelhos, algumas potências, você não precisa saber isso, tá? Só para você ter uma noção. 5.000 watts, 200 watts de geladeira, a lâmpada do 20 watts, a lâmpada fria, tá? Mas hoje a gente usa a de LED, que é 7, 8, lugares maiores a gente coloca uma de 10, 9, né? Mas, por exemplo, no seu quarto, em qualquer outro lugar, você pode colocar uma de 7 watts que resolve já. A TV 150, computador 100, secador 2.000, máquina de lavar 1.000, micro-ondas 1.000, né? Certo? Tudo bem? Ó, eu vou deixar esse exercício rapidinho, deixa eu só habilitar os comentários, enquanto... Vamos lá, galera, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou deixar a galera ler aqui esse exercício, tá? Pensar um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, eu respondo enquanto isso, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, eu habilitei os comentários de novo, pode deixar aí para mim, por gentileza. Galera, esse exercício, se eu não me engano, é do Enem, tá? Eu não me lembro o ano, não sei se é 2015, eu acho, 2016.
Ó, veio uma pergunta do Lucas. Uma vez eu vi um exercício que perguntava o preço médio gasto mensal. Então, brother, ele fala médio, né? Porque você considera o que acontece um dia e extrapola para o mês, né? Por exemplo, hoje na sua casa, quantas pessoas tomaram banho, né? Você vai analisar hoje. Quantos banhos foram tomados na sua casa? Pode ser que amanhã seja mais, pode ser que depois da manhã seja menos. Então quando ele pega e fala assim, é um médio, né? Um preço médio, né? Ele quer que você faz o cálculo desse dia específico e extrapola para 30 dias, né? Porque quando você vai calcular o mensal, aí você tem que multiplicar por 30, tá bom? Vamos lá, eu faço cálculo com a menor potência, depois com a maior. Ah, tá, entendi. No caso do chuveiro, né? Se ele falou para você que ele não deixou claro para você se o chuveiro vai ser usado no verão ou no inverno, é uma opção, certo? Tudo bem? Mas normalmente, Lucas, eles deixam claro para você, tá? Eles deixam claro a indicação lá, qual vai ser a potência utilizada, tá certo? Tudo bem? Mas normalmente quando ele fala em preço médio é porque ele vai te dar o que acontece em um dia e quer que você extrapola por 30 dias, porque ele não tem como ficar no exercício falando assim, ó, dia 1º do mês aconteceu isso, dia 2º aconteceu dia 3 aconteceu outro, entendeu? Especificar todos os dias. Então ele fala de um dia e pede para você fazer o cálculo mensal, ele chama isso de média, tá bom? Galera, então vamos lá, vamos fazer o exercício? Eu vou desativar os comentários novamente, tá? Vamos lá. A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão considerada linear entre a quantidade. Isso é importante, galera. Considerada linear. Quer dizer que a gente vai poder usar uma regra de 3 simples, né? Entre a quantidade de luz produzida e o consumo. Ó, a quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é o lúmen, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. O consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada, que é medida em watt. Tá? Por exemplo, uma lâmpada incandescente. Galera, essas lâmpadas incandescentes nem são mais utilizadas, né? Eram aquelas lâmpadas que elas tinham um filamento muito fino de tungstênio. Aí vamos lembrar lá da segunda parte da lei de Ohm, né? Que a resistência é ρL sobre A. Então, a resistência e a área são inversamente proporcionais. Então, quanto menor a área, maior a resistência. Então, aquela lâmpada, ela tinha um filamentozinho, não sei se vocês já, provavelmente sim, né? Já pegaram uma lâmpada daquela antiga, quando ela queima, ficava um fiozinho solto lá dentro, né? Aquele é um filamento de tungstênio, na verdade é uma liga, né? E aquele filamento, por ele ser muito fino e passar uma corrente muito alta, ele esquentava demais, tá? Então, ele brilhava a partir do aquecimento. Por isso essa lâmpada é chamada de incandescente, né? Certo? Ela brilhava porque esquentava muito. Então, uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada incandescente 40 watts emite cerca de 600 lumens. 40 watts, 600 lumens. Enquanto uma lâmpada fluorescente de 40 watts, ou seja, mesma potência, emite cerca de 3.000 lumens. Meninos, então me ajuda. Se a lâmpada incandescente, vou ativar aqui de novo. Se a lâmpada incandescente tem uma potência de 40 watts, certo? 40 watts. E ela me dá um fluxo luminoso de 600 lumens, certo? E a lâmpada fluorescente usa a mesma potência, ou seja, está usando a mesma energia, 40 watts. Só que ele está me dando um fluxo luminoso de 3.000 lumens, certo? Qual dessas lâmpadas, meninos, é mais eficiente? Qual dessas lâmpadas tem mais eficiência? Concorda comigo que é a fluorescente? Porque ela usa a mesma energia e ela produz 3.000 lumens. Vamos lá, se uma produz 600, a outra produz 3.000, eu posso falar que a fluorescente então vai produzir 5 vezes mais luminosidade. O fluxo luminoso dela é 5 vezes maior. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Então é o seguinte, ele vai e pergunta pra gente assim, ó, vamos lá. A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts a de 40 watts é incandescente, maior do que a da lâmpada. Não é maior, a gente já viu que ela é menor, né? Certo?
Então a letra B é maior do que a fluorescente? Também não, né? Já está a resposta aí, mas vamos analisar mesmo assim. D, menor que uma lâmpada fluorescente de 40 watts, beleza? A eficiência dela é menor, pois consome maior quantidade de energia. Não, galera. Se as duas têm 40 watts, as duas estão consumindo a mesma energia. A diferença é que uma produz muito mais luz do que a outra, ou seja, a eficiência dela é menor. Com a mesma energia, ela produz mais, né? Então, a resposta é a letra C. Menor que a lâmpada fluorescente, certo? De 8 watts. Olha só o que ele fez. Se a lâmpada fluorescente de 40 produz 600, lembra que lá no começo ele falou que era linear? Então, a lâmpada fluorescente de 40 watts produz 3.000 lumens, certo? Então, quer dizer que para produzir 600, eu posso dividir isso por 5. Se eu dividir por 5 o fluxo luminoso, eu divido por 5 a potência. Então, uma fluorescente de 8 watts produziria 600 lumens, certo? Ou seja, uma de 8 watts produziria a mesma coisa que uma de 40 fluorescente, ou incandescente, tá bom? Já que a função da lâmpada incandescente é esquentar, então ela é um resistor. Sim, certo? Ela produz luminosidade a partir do aquecimento, tá bom? Tá? Então ela pode sim ser considerada um resistor, tá bom? Meninas, vamos lá. Meninas, por favor, não tem como eu ver as horas, eu estou sem meu relógio. Quantas horas aí, por gentileza? Quanto tempo nós ainda temos? Alguém pode me ajudar? Oi, Dri. 8h36. Galera, infelizmente, então, nosso tempo acabou, né? Até extrapolei um pouquinho. Vocês querem fazer alguma pergunta? Na próxima aula eu vou começar a partir daqui, tá bom? Tá certo? Eu vou começar a partir de associação de resistores. Então, eu vou parar aqui hoje com vocês e na próxima a gente já começa aqui, tá bom? Tá? Galera, lá na nossa lista tem muitos exercícios sobre... Deixa eu ver aqui. Na nossa lista tem muitos exercícios sobre potência elétrica, tá? Eu já disse para vocês que, assim, se eu tivesse que escolher um único assunto da eletrodinâmica para trabalhar com vocês, apostando que cairia no Enem, seria esse que a gente acabou de falar hoje, tá? Sobre potência elétrica, tá certo? Então vale muito a pena você estudar essa parada aí, vale muito a pena você dar uma olhada na lista, tem alguns exercícios sobre potência elétrica lá, tá bom? Tá? Então faz favor para mim, vocês vão fazer esses exercícios, tá? E aí na próxima aula eu vou dar a associação de resistores. Aí a gente funciona assim, ó. Eu dou um assunto hoje, na próxima aula eu tiro dúvidas dos exercícios da aula anterior, né? Certo? Então vocês vão tentar fazer os exercícios e se você tiver alguma dúvida, na próxima aula eu retomo essas dúvidas e dou outro conteúdo para vocês estudarem na outra aula, tá bom? Tá certo? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Oi, Rafa. Mais alguma pergunta, galera? Posso ficar mais um minutinho com vocês, porque meu tempo já está estourando. Tranquilo? Galera, então, ó, um beijão para vocês. Muito, muito, muito obrigado por manter a disciplina, acordar cedo, né, e estar aqui comigo hoje, nesse horário, tá bom? Tá certo? Eu espero que muito, muito em breve nós estejamos juntos, tá? Um beijão no coração de vocês, se cuidem bastante e até daqui a pouco, se Deus permitir. Beijo!